Olá, eu sou a Paloma Rodrigues Rocha, vou apresentar o trabalho aqui no desenvolvimento de uma perna robótica bioinspirada. Eu fui orientada pelo professor Rafael Trau de Moura e co-orientada pelo Arthur Forne Cordeiro, ambos coordenadores do Laboratório de Biomecatrônica da USP. Bom, trazendo uma visão da motivação para realizar esse trabalho, a população mundial está envelhecendo. Só que esses anos de vida adicionais trazem consigo outras doenças, como as deficiências. Se você olhar especificamente no caso da deficiência motora, que tem correlação com esse trabalho, 6 a cada 100 brasileiros possuem ela, isso já representa mais de 13 milhões de habitantes. Assim, é necessário verificar soluções para melhorar a qualidade de vida desse número expressivo de pessoas. Para isso, existem tecnologias assistivas, como a cadeira de rodas que está sendo apresentada no vídeo. O problema é que o desenvolvimento científico já melhorou bastante essas tecnologias assistivas, como já temos cadeiras de rodas motorizadas e sensorizadas, só que alguns obstáculos, como um terreno irregular ou essa calçada que está sendo apresentada no vídeo, já é o suficiente para limitar essas soluções. Com isso, é necessário verificar alternativas, outros paradigmas para poder fazer o desenvolvimento. Para isso, a gente pode recorrer à bioinspiração para resolver alguns problemas da engenharia. Um exemplo é o trem Shinkansen. Quando esse trem entrava no túnel, ele deslocava uma massa de ar que, ao sair, fazia um barulho estrondoso que atrapalhava a população local. Os pesquisadores então analisaram o bico do pássaro Kingfisher, que conseguia mergulhar movimentando pouca ou nenhuma massa de água, e reproduziram o bico do trem utilizando a geometria do bico do pássaro. E isso deu certo, o trem conseguiu andar pelo túnel sem deslocar mais a massa de ar que ele fazia antigamente. Da mesma forma, você busca bioinspiração para fazer membros robóticos. Eles se inspiram nos membros dos organismos reais, e se você olhar especificamente para membros biônicos, você também tende a buscar uma antropomorfia, que seria medidas e massas da mesma forma que o do ser original. Pensando nisso, esse projeto tem como objetivo desenvolver uma perna robótica e que seja antropomórfica. Para fazer isso, primeiramente foi analisada a marcha humana, sendo que essa é dividida na fase de apoio e de balanço, e ela também pode ser representada nos planos sagital, coronal e transverso. O esqueleto da imagem está caminhando no plano sagital, que é o plano mais expressivo da marcha. Além disso, também foi verificada a ação das articulações durante a marcha e como elas se comportavam, para cada uma delas, tanto a do quadril, quanto a do joelho, quanto as dos pés. Após a análise, foi possível obter quais seriam os graus de liberdade necessários para poder realizar uma marcha similar à marcha humana. Foi dividido em alguns graus, sendo eles elevação e depressão, que move toda a perna para cima e para baixo, a rotação medial do quadril, a flexão e extensão tanto do quadril quanto do joelho quanto do tornozelo, e ainda algumas juntas passivas, que são a inversão e eversão do tornozelo e a flexão e extensão do metatarso e do calcanhar. Só que a gente tem um problema se a gente colocar um motor especificamente na posição das juntas, que a gente vai ter uma massa em balanço, e isso iria alterar a dinâmica da marcha. Por isso a gente vai utilizar a atuação remota. Basicamente vai ser utilizado um motor e essa transmissão da potência do motor vai ser feita por cabos Bowden e polia. Assim o torque chega até a junta sem precisar necessariamente ter um motor colocado na posição delas. Além disso, foi utilizado também a antropomorfia, que foi buscar as massas e dimensões similares à do corpo humano, e outra coisa que foi utilizada foi o biomimetismo. Por exemplo, a estrutura metálica buscou-se fazê-la similar à estrutura óssea do ser humano, e outras dimensões também, como dimensões do pé, do quadril, largura da coxa, para poder ficar o mais similar possível à perna humana. Para ter uma noção do projeto básico, foi feita uma análise mecatrônica, verificando cada componente e como eles iriam se interligar. Então, inicialmente, nós teríamos uma placa de single board computer, que faria o controle de alto nível, e ela enviaria sinais para o microcontrolador, que faria o controle de baixo nível, e esse iria enviar sinais para o driver de motor. O driver de motor, por sua vez, iria acionar os motores, que iriam deslocar o fuso, e esses fusos estariam acoplados a cabo Bowden, que iria então movimentar cada uma das juntas. Desse movimento, a gente pode coletar algumas informações utilizando sensores, que seria a posição do motor e a posição das juntas utilizando encoders, e também o torque do torquímetro através de pontes de Wheatstone. Todas essas informações seriam enviadas a uma placa de condicionamento adicional, que iria enviar para o microcontrolador, que novamente iria enviar para a placa de single board computer, fechando o ciclo, que poderia ser iniciado novamente. Assim, foi desenvolvido o projeto mecânico, sendo que ele foi dividido em módulos para facilitar melhorias e manutenções de forma isolada. O módulo 1 é o módulo do suporte, ele apoia o robô para que o robô não caia no chão e consegue ser deslizado durante a caminhada. O módulo 2 é o elevador, ele faz a elevação e depressão do quadril, que foi mencionado anteriormente. O módulo 3 é a pelvis, ela é responsável por fazer a rotação medial do quadril. O módulo 4 é o da coxa, e faz a flexão e extensão do quadril. O módulo 5 é a panturrilha, que faz a flexão e extensão do joelho.
E o módulo 6 é o pé, que é responsável, em termos de junta ativa, de fazer a flexão e a extensão do tornozelo, mas também possui outras juntas passivas que serão explicadas durante a apresentação. No trabalho foram utilizadas as juntas padronizadas do Laboratório de Biomecatrônica, lembrando que, então, o torque é transmitido do Power Pack até a junta por cabos Bowden. Se a gente olhar especificamente como funciona o Power Pack, a gente tem um motor que rotaciona um fuso de esferas, esse desliza um mancal. Esse mancal, por estar acoplado no cabo Bowden, tensiona esse, e aí ele movimenta a polia. Na junta, tem uma combinação de polia com torquímetro. Com essas medidas do torque, obtidas pelo torquímetro, a gente consegue fazer um controle de impedância, que é o objetivo dessa junta padronizada. Essa última figura mostra a conexão entre dois segmentos atuados, sendo que tem um eixo, ele é travado no membro inferior, e ele gira em relação ao membro superior, isso porque a gente tem um rolamento. A gente também tem outros componentes que eu não vou detalhar aqui, mas se quiserem eu posso responder dúvidas depois. Para essas juntas foi feita uma análise de esforço pelo CAD de todos os cenários críticos. Então, o primeiro deles seria o torque máximo do Power Pack sendo aplicado no eixo. O outro cenário seria o peso da perna. Se você pensar na junta do quadril, ela estaria apoiando todo o peso da coxa, da panturrilha e do pé. Então, a gente viu o cenário do peso da perna sendo aplicado no eixo, da junta ali do quadril com a coxa. E também o peso da perna na parede, da mesma forma, do membro do quadril, que também estaria no cenário máximo. Em todos os cenários, a tensão foi muito abaixo do limite de resistência do alumínio, então estaria tudo bem. Olhando agora para cada um dos módulos, a gente tem aqui o módulo do elevador. Ele possui duas placas, sendo que tem eixos separando elas, sendo que na placa inferior a gente tem um apoio para o rolamento da junta da rotação medial, e na placa de cima a gente tem embute de nylon que permite o deslizamento dos eixos limitadores, sendo que o movimento de subida e descida é feito por um cabo Bowden que está ali acoplado na placa superior. Com isso a gente consegue ter movimento da elevação e depressão do quadril. Esse módulo do elevador está apoiado no suporte vertical e ele permite, com aquele rolamento que está apoiado, que o quadril faça a rotação medial. Novamente foi feita a análise de esforço de todos os cenários críticos, o primeiro deles sendo, por exemplo, o peso da perna mais o elevador completamente apoiado no eixo dos limitadores. O segundo cenário seria imaginando o peso da perna, que vai ficar constantemente sendo apoiado no rolamento, na placa inferior do elevador. E o outro cenário seria o peso da perna apoiado pela ponta do cabo Bowden na placa superior. E por último, o peso da perna também apoiado nos passadores que estariam travados no anel elástico, por isso que a tensão máxima foi ali em cima. Em todos os casos, novamente, a tensão foi bem abaixo do limite de resistência para o alumínio 6061, que é o que está sendo utilizado. Temos aqui agora o módulo da pelvis, sendo que esse é travado no elevador por meio de uma junta. Essa junta é composta por um eixo. Esse eixo é travado, então, ao rolamento com uma contraporta e é travado ao módulo da pelvis através de parafusos. A gente tem ainda as paredes, que possuem rolamentos, que são responsáveis por fazer o acoplamento da coxa. E aqui foram aplicadas as dimensões biomiméticas citadas na metodologia no início da apresentação. Essa junta do quadril ela é responsável por fazer, então, o movimento da rotação medial do quadril. Ela está apoiada na placa inferior do elevador e ela permite, através daquelas paredes, que as coxas façam flexão e extensão em relação a ela. Também foi feita a análise de esforço dos cenários críticos desse módulo, sendo que ele ocorre no eixo da cintura. O primeiro cenário seria então o peso da perna sendo apoiado na flange inferior do eixo, e o segundo cenário seria o torque do Power Pack sendo aplicado no eixo. Em ambos os cenários, assim como no anterior, a tensão ficou muito abaixo do limite de resistência do alumínio. Analisando agora o módulo da coxa, sendo que esse é composto por um segmento rígido, que representa a própria coxa, e uma junta padronizada que faz a conexão entre a pelvis e o módulo da coxa. Ele também mantém as dimensões biomiméticas, que foram citadas já anteriormente. Com isso, ele consegue realizar o movimento da flexão e extensão da coxa em relação à pelvis. Ele está apoiado nas paredes da pelvis, como demonstrado aqui, e ele permite, através de seus rolamentos inferiores, que o joelho faça flexão e extensão. Aqui não vai ter uma análise de esforços, porque a junta e as paredes são as mesmas que já foram analisadas anteriormente. Agora, avaliando o módulo da panturrilha, que é muito similar ao anterior, a gente tem um segmento rígido da panturrilha e uma junta padronizada que também conecta com o membro superior. Também foi utilizada as dimensões biomiméticas apresentadas anteriormente. Com isso, ela consegue realizar o movimento de flexão e extensão do joelho. Ela está apoiada nos rolamentos da parte inferior da coxa, como eu citei, e ela permite que o tornozelo, também nos seus rolamentos da parte inferior, faça flexão e extensão. Novamente, não vai ter análise de esforços, porque é o mesmo que já foram apresentadas de forma padronizada.
Um dos módulos mais complexos foi o do pé. A gente tem aqui um esquemático que mostra a conexão do segmento do tornozelo com a panturrilha, feito por uma junta padronizada. Só que aqui para a junta passiva, a gente tem um esquemático mostrando a conexão entre o tornozelo e o pé, sendo que isso é feito por um eixo que pode rotacionar livremente o pé em relação ao tornozelo, só que para manter o movimento menos solto, a gente tem molas que puxam o pé de volta à posição original. A gente tem também outras peças auxiliares e o mancal que permite a fixação do pé ao eixo do tornozelo. Novamente, as dimensões foram utilizadas biomiméticas, e com isso ele consegue realizar o movimento de flexão e extensão do tornozelo pela junta ativa, mas também o movimento de inversão e eversão do tornozelo pela junta passiva, e ele está apoiado na parede inferior da panturrilha, como já demonstrado nos outros módulos. No caso da junta passiva, a análise de esforços feita foi durante um cenário de apoio, onde todo o peso da perna estaria aplicado no eixo do tornozelo, feito também de alumínio 661. Apesar de ser um eixo mais fino do que estava sendo utilizado nas juntas, ele teve a maior tensão apresentada até agora, mas ainda está abaixo do limite de resistência do alumínio 6061. Ainda avaliando o módulo do pé, a gente tem aqui um esquemático de como foi feita sua base, sendo que a gente tem 3 partes rígidas, que são conectadas por placas de aço mola, que representam o metatarso e o calcanhar. Essas placas permitem uma pequena deformação e com isso o pé consegue ajustar-se à caminhada. A base do pé também seguiu as dimensões biomiméticas, com destaque para o ângulo de progressão do pé, de 12,5 graus. Ele é medido em relação ao plano sagital e é o ângulo que um pé humano se mantém durante uma caminhada, e, portanto, ele foi reproduzido aqui no projeto. Com isso, a gente consegue realizar movimentos de flexão e extensão do metatarso e do calcanhar, sendo que o pé está apoiado no mancal do eixo. Aqui está apresentada a configuração que foi feita no CAD para realizar a simulação, onde temos o suporte como elemento fixo e os segmentos corporais como elementos móveis, e as configurações das juntas como rotativas e as prismáticas. Para realizar a simulação, foi configurado para cada uma das juntas um movimento imposto, tendo posição angular por tempo, apenas para demonstrar os graus de liberdade em ação. O resultado pode ser visto no vídeo. Bom, finalizado o projeto mecânico, foi feito um estudo para implementar o controle de marcha bípede na perna. Primeiramente, foi desconsiderado o controle de estabilidade nessa versão, porque a perna está apoiada no suporte, então ela não tem como cair. Mas foi feito um controle com uma trajetória de marcha offline, sendo que para seguir essa trajetória foi feito um controle das juntas. E como a perna é um sistema não linear, mas com parâmetros bem conhecidos, foi utilizado como controle o feedback linearization. Aqui foi feita a modelagem da perna, simplificada em segmentos lineares, que possuem ângulos medidos entre si. Citando algumas das hipóteses principais, nós tivemos um movimento em 2D, foi restrito ao plano sagital. A gente tem as juntas com atuação independente, sendo que normalmente tornozelos são feitos não atuados, aqui a gente fez um projeto com tornozelo atuado. A fase de apoio duplo, ela foi considerada instantânea, então ela não precisou ser modelada ou simulada. O estado da simulação foi feito no estado ideal, então não tinha nenhuma rugosidade, não tinha atrito, o chão era plano, etc. O quadril estava sempre na vertical, como ele vai ficar lá no projeto mecânico, já que ele está preso no suporte de forma vertical, e os pés são sempre paralelos ao chão. Os ângulos, como eu falei, foram medidos entre os segmentos, são ângulos articulares, e com isso a gente obteve as equações de movimento para apoio simples e impacto. Nessa tabela aqui nós temos os valores dos parâmetros físicos da perna que foram obtidos diretamente do CAD e serão utilizados na simulação. Para fazer a trajetória de marcha bípede, foram definidos alguns parâmetros, como o tempo para realizar um passo, de meio segundo, e o comprimento do passo, de 0,7 metros. Isso resulta numa velocidade média de aproximadamente 5 km por hora, que é o padrão da marcha humana. Para obter a trajetória, foram definidas algumas equações de restrição do movimento. Assim foi feita a equação I2, que faz uma trajetória de cicloide para o ponto que corresponde ao pé de balanço, representando uma trajetória como da figura ali embaixo. A equação 3 e 4 coloca uma velocidade constante e uma altura constante no quadril. E a equação 5, como foi citado nas hipóteses, mantém o quadril na vertical. E a equação 6 mantém os pés na horizontal, ou seja, paralelos ao chão. Para fazer o controle da junta, então, foi definidas as equações do sistema em EDOs no formato de espaço de estados, com a matriz M, N, G, sendo que M é a matriz de massa e inércia, N é o vetor de Coriolis, centrípeta, e G é o vetor da gravidade. Os estados são os ângulos, medida entre as juntas, e também a velocidade deles. Já as entradas são os torques que podem ser aplicados em cada junta. As EDOs foram reescritas em funções auxiliares FB, para poder facilitar no controlador, e o controlador, então, de feedback linearization é definido como U igual a 1 sobre B multiplica V menos F, sendo que esse V é um controle não linear, e aqui foi obtido através de uma alocação de polos.
com requisito de zeta de 1 igual a 1, amortecimento igual a 1 e tempo de estabilização de 0,05 segundos. E com isso a gente consegue obter a equação de controle do torque das juntas, que é basicamente o controlador, só que sendo aplicado no torque, então 1 sobre B, também multiplicando V menos F, se a gente colocar no formato das matrizes M e G, foi como está apresentado na equação abaixo. Assim, foi feita a simulação por ODE 45 no MATLAB. Aqui estão apresentados os ângulos e as velocidades. É possível ver que a linha real, que é obtida pela ODE, acompanha a trajetória pontilhada, que era a trajetória desejada, com alguns desvios ocorrendo principalmente a cada instante de impacto. Para realizar este posicionamento, foram solicitados os torques apresentados na figura, sendo que foi aplicada uma saturação de 112 Nm para eles, que correspondem ao torque máximo fornecido pelo PowerPad. Pode-se ver que, com exceção do torque do tornozelo de apoio, que é o T1, todos ficaram abaixo disso. E ainda temos esse outro gráfico que apresenta os erros que ocorrem na posição desejada, e novamente é possível ver que o pico ocorre sempre durante os impactos. Aqui temos esses mesmos resultados sendo apresentados em uma simulação 2D, onde a gente pode ver o movimento do pé de balanço performando aquela trajetória definida e o quadril se mantendo na vertical, como foi definido também, e os pés sempre paralelos ao chão. Para realizar a simulação no ambiente realístico do gazebo, foi necessário exportar o CAD em formato RDF e depois importar ele no gazebo. Além disso, foi feita algumas configurações no gazebo na parte do ambiente, como a gravidade, a configuração da engine de física, e foi feito um plugin de interface entre o ROS do gazebo e o MATLAB. Dessa forma, utilizando o plugin, foi possível aplicar a trajetória calculada no MATLAB em uma simulação do gazebo. Idealmente seria feito o mesmo controle de torque, na verdade, embora isso até foi implementado, não houve tempo para finalizar. Então aqui está aplicando diretamente a trajetória, os ângulos calculados diretamente nas juntas e o próprio gazebo garante que esse ângulo vai estar sendo performado. Avaliando agora as considerações feitas durante o projeto e os seus resultados, os graus de liberdade do projeto mecânico, como a gente viu, foi simplificado para o plano sagital e a rotação medial. Isso seria o suficiente para realizar a marcha, porém, quando a gente estuda a marcha, a gente vê que um outro movimento importante é a adução e a abdução do quadril. Então, idealmente, a gente iria adicionar esse grau de liberdade no projeto futuro. Outra coisa é que a gente não fez uma modelagem da dinâmica da atuação, então nem do motor e nem do sistema do Cabos Bolden. Até foi estudado, mas não foi implementado nas simulações. As juntas passivas que eu apresentei não foram simuladas, então a ideia é que você consiga ter aquela liberdade de rotacionar o tornozelo ou de ajustar o contato com o chão, mas isso não foi simulado. E além disso, se a gente vai utilizar a perna para poder fazer testes, o ideal é que a gente consiga ter um feedback da pressão que ela está sentindo, das forças, etc. Então a gente planeja fazer um revestimento sensoriado no projeto futuro. As simulações também foram simplificadas, então tanto no MATLAB quanto no gazebo foi feita uma trajetória somente pensando na marcha no plano sagital. O ideal seria fazê-la com uma expansão para o cenário tridimensional. E todos os cenários aqui das simulações foram feitos em condições ideais, então não foi aplicada nenhuma perturbação ou escorregamento ou qualquer outra coisa que pudesse atrapalhar, e a gente vê como então que o robô e o controle se comportariam. Então seria ideal melhorar essa parte também. Assim, fazendo uma retomada para poder concluir o projeto, a gente viu que o envelhecimento da população faz necessário o uso de tecnologias assistivas. A gente planejou aqui uma tecnologia assistiva, que é um projeto mecânico de uma perna robótica que tem bioinspiração, biomimetismo e atuação remota. Além disso, foi feita uma modelagem e um controle de marcha bípede por feedback linearization, e foi desconsiderado um controle de estabilidade. Foi feito também uma simulação em ambiente realista no gazebo, simplificada, porém, que já dá para ter uma noção de como a perna funcionaria. Citando aqui então os trabalhos futuros, seria a inclusão de adução e abdução, a modelagem da dinâmica da atuação, a simulação das juntas passivas, a expansão das simulações para um cenário de marcha tridimensional e o incremento de cenários não ideais, perturbações, chão rugoso, etc. no gazebo. Essas foram as referências utilizadas no decorrer da apresentação e obrigada. Se tiverem alguma dúvida, um agradecimento especial ao apoio da FAPESP e do Laboratório de Biomecatrônica da USP para poder realizar esse projeto.